Então, turma, vamos aqui corrigir, fazer o exercício de fixação da apostila sobre concentração comum e os rótulos, certo? Eu não vou comentar essa questão dos rótulos agora. Talvez, à medida que eu vá passando aqui, eu faça algum comentário mais breve, entendeu? Mas isso aqui já está comentado na parte que explica a própria apostila, né? Certo? A ideia de rótulo, da gente trabalhar com os rótulos, é só porque é um meio fácil de você ver. É um meio onde se usa as concentrações, né? O conceito de concentração. Concentração nada mais é do que a quantidade de soluto que você vai ter por unidade de solvente, certo? Unidade de solvente ou unidade de solução. Então, se eu for fazer esse rabisco aqui, então eu vou ter, por exemplo, vai ser a massa do meu soluto dividido pelo volume do solvente, ou então vai ser a massa do meu soluto dividido pelo volume da solução. Repare que são duas coisas diferentes, né? O volume do solvente e o volume da solução. Ou então eu posso ter também o volume do meu soluto dividido pelo volume da solução. Assim como posso ter o volume do soluto dividido pelo volume do solvente, entendeu? Essa diferença aqui é a mesma diferença do que aqui. Mas sempre você vai ter alguma coisa do soluto dividido pela parte maior. Essa parte maior pode ser do solvente, né, que está em maior quantidade, ou pode ser da própria solução. Então pode ser aqui do solvente, certo? Dependendo de qual for a concentração, ou pode ser da solução. Então é uma maneira de você dizer quanto é que tem do soluto ali dentro, entendeu? Em 1 litro de água, em 1 litro de solução. Quanto é que você vai ter ali de sal e de açúcar, por exemplo, no caso do soro caseiro? Quanto é que você vai ter ali de cloreto de sódio, no caso do soro fisiológico, certo? E aí vai. E aí, ó, tem aqui algumas questões aqui que são apenas revisões, né? Por exemplo, o que é solução, né? Solução é a mistura homogênea, né? E aí você tem os alvejantes aqui em questão, quais são as fórmulas químicas. Então aqui já é uma maneira de você dar uma relembrada no primeiro ano, né? Qual dessa substância é responsável pelo branqueamento? Quem é que não conhece a água sanitária, né? Então esse tal desse alvejante aqui nada mais é do que aquilo que a gente conhece aqui no Nordeste como água sanitária. Eu me lembro que em São Paulo a gente chamava isso de Cândida, né, que era o nome da marca. A gente chamava pelo nome da marca. E deixa eu ver aqui se vocês estão ouvindo. Tá todo mundo me ouvindo, gente? Fiquei cismado agora com isso. Quem puder me responder aí se está ouvindo. Ninguém, então tô achando que vocês não estão me ouvindo. Então, não sei o que é que eu faço. Pronto, obrigado, Arthur. Então, aí seguindo aqui, eu tenho já uma maneira de concentração, olha, o cloroativo, tá vendo? Ele está falando aqui sobre o cloroativo. Aí na questão toda aí, ele explica o porquê que chama de cloroativo. É porque o cloro em pessoa, vamos dizer assim, pessoalmente, ele não está na solução. Ele é liberado à medida que se processa uma reação, entendeu? De decomposição daquelas substâncias ali, e ali nessa reação libera-se o cloro, né? E aí a gente chama de cloroativo essa concentração. Ele diz que é 2%, certo? Ah, professor, 2% é uma concentração. É uma forma de concentração, certo? É 2 em 100, certo? Ó, esse 2 aqui é do soluto. Vixe Maria. Esse 2 é do soluto, né? E esse 100 aqui é da solução, certo? Então, 2% nada mais é do que uma parte do todo. O todo é o 100 e o 2 é a parte, certo? Então, aí você tem 2 e 2,5% pp. Esse pp aqui, erroneamente, significa peso por peso, só que na ciência, peso é uma outra coisa, é uma força, né? Então, aí ele explica que o correto seria massa por massa, né? 2% em massa, massa do soluto dentro da massa da solução. E aí ele está explicando tudo isso aqui, né? E aí ele passa aqui para o rótulo da água mineral e mais uma vez ele vem com um monte aqui de concentrações. Ó. Essas concentrações estão em miligrama por litro. Esse miligrama é de soluto, certo? E esse litro aí vai ser de solução, litro de solução. Então, mais uma vez, eu tenho quantidade do soluto
dividido por um parâmetro da solução, né? Nesse caso, o volume da solução, né? Miligrama, no caso do soluto, vai ser a massa que você tem em 1 litro daquela solução. Aí aqui eu tenho mais uma vez o analisando, né? Que você espero que vocês tenham respondido. Isso aqui tudo, se você fizer isso aqui, vai ajudar você a compreender. Aí depois você vai poder fazer pergunta. Olha, miligrama por litro. Mas aí, professor, por que você optou por essas unidades, certo? Eu explico isso. Se eu não me engano, se eu não tiver explicado no vídeo lá da explicação da apostila, porque aqui hoje não é isso, né? Aqui são as atividades de fixação. Então aí você me fala que eu explico por aqui. Escolha algumas das concentrações. Aí, por exemplo, essa, né? Você vai transformar essa daqui nessa daqui. Eu fiz isso lá também, né? E aí passa aqui para a parte que quem pegou a apostila impressa vai pegar só esse pedaço aqui, certo? E aí ele faz aqui um resuminho do que é, mais uma vez a concentração. E nesse caso não uma concentração qualquer, mas a concentração que a gente chama de comum, que a gente representa por C, que é a quantidade em gramas, certo? Do soluto que tem em 1 litro da solução. Certo? E aqui tem uma coisinha aqui que eu expliquei também. E aqui eu tenho a fórmula, né? A fórmula que a gente vai trabalhar é essa daqui. Observe que M1 é massa do soluto. Se fosse 2 era solução, era do solvente. Observe que o V está sozinho, que quer dizer que é o V volume da solução. E nesse caso aqui vai ser em grama por litro, porque foi assim que ele deu. Mas pode ser em miligrama por litro, pode ser em miligrama por mililitro, né? Então a concentração é um quociente, e esse quociente é o quê? Uma divisão entre a massa do soluto e o volume da solução, certo? Então aqui é a concentração comum que ele está falando, né? Agora vamos lá para ver se a gente encontra aqui, né, as nossas atividades, porque aí eu já me estendi demais aí já. Então eu tenho aqui uma atividade resolvida, que eu não vou resolver, e eu tenho essa daqui, né, a 2, tem essa 2 aí, essa 27, e essa 28 aqui que a gente vai fazer agora, né? Então, olha, a concentração em grama por litro. E aí, quando ele disser assim, grama por litro, eu posso perguntar, que concentração é essa? E você vai dizer, concentração comum, né? Olha, da solução obtida, se dissolve 4 gramas dessa substância daqui, olha, em 50 centímetros cúbicos de água. 1 centímetro cúbico de água é igual a 1 mililitro, tá certo? Só que aqui você tem grama por litro. Então, primeiro que você tem que fazer a conversão desse 1 centímetro cúbico por 1 mililitro. Aí a dica que eu dou é a seguinte: se lembre-se que 1 centímetro cúbico é uma caixinha de 1 centímetro. Nesse caso, não precisa você fazer conversão, certo? Uma caixinha de 1 centímetro de comprimento, de altura e de largura, certo? Ela vai lhe dar um volume de capacidade de 1 ml. Certo? 1 mililitro. Esse 1 mililitro, se você for converter para litro, ele vai ficar isso aqui, ó, esse valor aqui, certo? E aqui eu vou colocar aqui 1 litro no final. Por quê? Porque 1 litro são 1000 mililitros, então 0,01 litro vai dar 1 mililitro. E aí sim eu posso verificar isso aqui, certo? É aqui que ele pergunta, né? Solução obtida ao se dissolver 4 gramas de cloreto de sódio nesse valor aqui de água é equivalente a quanto? Certo? Aí escreve para a concentração em grama por litro. Está tudo em grama por litro. Mas ele deu os dados diferentes. Ele deu isso aqui em grama, que está igual, e ele deu isso aqui em 50 centímetros cúbicos, que é o quê? 50 mililitros, já que um desse é igual a 1 mililitro, né? Então, na verdade, se eu converter para litro, eu vou ter esse valor aqui, certo? Já que 1 mililitro é isso, então 50 mililitros vai ser isso, né? Eu procedo com a minha continha, né? Qual vai ser a minha concentração? Qual é a fórmula da concentração? A fórmula da concentração vai ser essa, dividido pelo volume da solução. Então, eu vou pegar a fórmula da concentração aqui, vou substituir. Vou colocar 4 gramas, né? Dividido por 0,050 litros. E aí eu faço a minha continha e encontro. Professor, não sei fazer essa conta, eu não vou ficar ensinando como é que faz conta de matemática, certo? Mesmo porque, veja bem, você também tem responsabilidade no seu aprendizado, né? Então, vá lá no YouTube e vê como é que faz conta, mostra que você sabe aprender. Então, eu vou pegar a calculadora, certo? A não ser que o professor de matemática faça isso. E vamos fazer a continha. Vai ficar 4, né? Aqui, dividido por 0,05. Ah, professor, e 50?
Pode ser também, tanto faz. Aquele zero à direita ali não vai fazer falta. E aí, ok, dá 80. 80 é o quê, professor? 80 gramas por litro, certo? Já que quando eu fiz essa conta, eu fiz da seguinte forma, olha. Eu fiz dividindo a massa, certo? Pelo volume. E dividindo a massa por... Eu dividi aqui o grama pelo litro. E quanto litro era? 0,050. Então, como resultado, eu vou ter 80 gramas por litro, que vai ser a alternativa E. E aí, eu espero que tenha dado para entender. Se não deu, depois você faz pergunta aí, a gente volta para cá de novo. Então, é isso aqui, ó. A resposta correta é a letra E. Certo? A questão 28. Tem-se 5 recipientes. Você tem aqui os seus 5 recipientes, do número 1, do número 2, 3, 4, 5, contendo soluções aquosas de cloreto de sódio. Agora aqui é uma visão mais qualitativa dessa questão da concentração, que é a fim de você compreender o que é uma solução mais concentrada e o que é uma solução menos concentrada. Aqui a gente tem volumes diferentes, ó. Veja, aqui tem esse volume, 2 litros, né? Aqui você tem 3 litros, aqui você tem 5 litros de solução, aqui você tem 8 litros e aqui você tem 10 litros. Se eu perguntar qual é a mais concentrada, você vai dizer que aqui tem um volume maior? Não necessariamente. Você vai dizer o seguinte, que a mais concentrada é aquela que tem a concentração maior. E para isso você tem que fazer o quê? Você tem que fazer a continha da concentração. Repare que aqui ele dá a massa do sal e dá o volume, né? Então você vai ter que fazer a continha, a relação de massa por volume, para poder você saber quem é que vai dar um valor de concentração maior. Então nesse caso daqui, ó, no caso de 1, eu vou pegar meia grama e vou dividir por 2. E aqui eu vou pegar 0,75 e vou dividir por 3. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou pegar 1,25 e vou dividir por 5, que é o volume, né? E aqui eu vou pegar 2 gramas, né? E vou dividir por 8, certo? O de baixo é o volume e o de cima é a massa. E aqui eu vou pegar 2,5 e vou dividir por 10. E agora, professor, agora você faz a conta, certo? Agora você vai fazer a continha. Agora deixa eu ver aqui onde é que eu arrumo espaço para botar isso. Onde é que eu vou arrumar espaço para colocar essas contas? Deixa eu apagar aqui. Assim, de cara, dá para a gente saber mais ou menos quem é que vai ser. Vamos pegar isso aqui. Vamos dividir esse meio pelo 2. Vai dar 0,25. E aqui se eu pegar 0,75 por 3, vai dar a mesma coisa, olha. Vai dar 0,25, né? Porque é 75 por 3. E aqui, se eu dividir 1,25 por 5, é como se fosse 125 dividido por 5. 125 dividido por 5 vai dar 25, né? Então vai dar a mesma coisa, 0,25. E agora 2 por 8. 2 por 8, se você simplificar aqui, ó, vai dar 1 sobre 4, né? Eu dividi o 2 por 2 e dividi o 8 por 2. Então, para ter uma ideia, ficou 1 dividido por 4. Então, se você fizer a divisão, vai ser 0,25. E se você dividir esse aqui por 10, esse 2,5 pelo 10, como é que você faz essa divisão? Você pega essa vírgula e caminha ela com a casa para cá, né? Então, você vai sumir. Isso aqui tudo é jeito de fazer continha, né? Você vai sumir com aquela vírgula dali e ela vai vir para cá e você vai completar com um zero aqui na frente porque precisa. Pronto, está feita a minha divisão, então aqui vai dar 0,25 também. Então observe que o intuito dele mostrar essa questão é você perceber que, embora você tenha volumes diferentes de solução, você pode ter simplesmente essas soluções na mesma concentração, entendeu? Só os volumes delas é que são diferentes. Então é claro que se você tem uma solução com um volume maior, certo? Na mesma concentração de uma solução com um volume menor, certo? Você vai ter quantidade de soluto proporcional, certo? Nas duas. Se aqui você tem 5 vezes, nesse caso aqui que são 10 litros, e nesse caso aqui que são 2 litros, certo? Você tem 5 vezes maior o volume que o volume da solução 1. Então, no caso aqui,
a massa do soluto, você vai ter também 5 vezes maior do que a massa do soluto aqui da questão da solução 1, certo? Então é proporcional, você aumenta o volume, mas também é aumentado a quantidade de soluto. É por isso que o valor deu igual, né? Deu 0,25 para cada uma delas. Então o que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai apagar essas tranqueiras daqui, não essas tranqueiras todas, mas só as tranqueiras que eu quero apagar. De novo. Eita, não sabia que fazia isso não. E aí, eu apago ali e apago aqui também. Apaguei, mas esse aqui não dá para apagar. Tem que apagar assim. Senão vai apagar o 0,25. Pronto, vamos lá. É correto afirmar que o recipiente 5 contém a solução menos concentrada? Não, como a gente já verificou analisando aqui tudo, né? Aqui não tem negócio de solução menos concentrada, não tem negócio de solução mais concentrada. Somente os recipientes 3 e 4 contém solução igual? Não, somente eles também não, porque a gente já viu que é tudo igual. As 5 soluções têm a mesma concentração. A alternativa correta é essa. O recipiente 5 contém a solução mais concentrada? Também não. Gente, esse tipo de questão, primeiro você analisa o gráfico, analisa a tabela, analisa a figura, analisa a historinha, para só depois você ir para as perguntas, para as alternativas para você marcar. Fica muito mais fácil. Agora, se você for para a alternativa e ficar procurando, você não sabe o que você está procurando. Então, por isso que você tem que analisar primeiro o quadro, certo? O quadro geral. Vamos ver se tem mais aqui. Pronto, aqui tem aquelas atividadezinhas de fixação que a gente colocava antes. Eu passei a colocar umas mais difíceis agora, né? Daquele estilo ali. Então, qual é a definição mais simples de concentração de uma solução? Ora, a concentração de uma solução é a quantidade de soluto pela quantidade de solvente ou de solução. Só isso. É a quantidade que você vai ter em uma unidade de volume de soluto, certo? Deixa eu dizer de novo. É a quantidade de soluto que você vai ter em uma unidade de volume de solução. Ou a unidade de massa. Bom, é o quociente entre a quantidade de soluto e quantidade de solução. Certo? São formas simples de você dizer. De que outra forma você pode definir a concentração de uma solução? Eu já dei 3 formas aí, eu não vou dizer de novo não. O que é densidade de uma solução? Pronto, uma das coisas que foi apresentado aqui é a diferença entre os dois. E essa diferença, ela é importante, ó. Certo? Tá aqui, ó. Veja. Da forma escrita por extenso. Tá vendo? Qual é a diferença? A diferença é que aqui em cima você tem a massa do soluto na concentração. E aqui você tem a massa da solução. Certo? Veja, aqui representado da forma, o número 1 aqui presente, indicando que esse M é o M do soluto. Já aqui não tem nada, ó, certo? Indicando que esse M é o M da solução. Então, quem é esse M? Esse M aqui da densidade é a massa do soluto mais a massa do solvente. Entendeu? Então, é uma maneira de você medir o peso, vamos dizer assim, se a gente pudesse dizer de uma forma simplificada, é uma maneira de você definir o peso do material. Você pega madeira e água. Quem é que pesa mais, professor? A madeira ou a água? Aí você vai dizer, madeira pesa mais. Mas pega a madeira e bota na água para ver quem é que boia. Se a madeira boiar, porque a madeira é menos densa. Se a madeira afundar, é porque é uma madeira mais densa, entendeu? Existem madeiras que afundam, né? Claro que você não vai fazer um barco com esse tipo de madeira, mas ela pode ser resistente, né? E aí o empuxo pode ajudar, né? Também tem essa questão do empuxo, no caso do barco. Então, o que é uma densidade? A densidade nada mais é do que a massa do material em uma unidade de volume. Unidade de volume. É a maneira da gente medir quanto pesa um certo volume de um material. Isso é importante, principalmente no caso da gasolina, quando você chega no posto de abastecimento, né, tem lá um densímetro, um equipamento chamado densímetro, que ele vai mostrar a faixa específica e onde se é permitido, né, onde é o ideal para a gasolina, que você olha, né, onde é que vai estar aquele equipamento lá, a marca, e você sabe se a densidade da gasolina ela está ou não dentro dos parâmetros permitidos pela Agência Nacional do Petróleo, certo?
o densímetro vai estar lá. É uma forma, inclusive, de você identificar um material. Pela densidade você consegue identificar que aquele material, se ele for puro, ele é aquele material, entendeu? Porque se ele for adulterado, ele vai ter uma densidade diferente, certo? Então é isso, não confunda concentração comum, que é isso daqui, com a densidade, aqui é um V, viu? Com a densidade, que é isso daqui, certo? Diferente aqui, a diferençazinha é o 1, que é muita coisa. Então, eu vou parar a gravação aqui do vídeo, e aí vocês não saem agora não, porque a gente conversa já já, eu vou só me despedir do pessoal do vídeo. Então, turma, até a próxima aula.